Olá pessoal, quem fala é o professor Nelson. Eu espero que vocês tenham passado um ótimo fim de semana, né, e que estejam aí prontos para mais uma semana de aula. Muito bem, nesta semana nós trabalharemos um gênero textual chamado a dissertação argumentativa. Tá? Qual é a sua atividade para essa semana? Então, quando você for abrir lá o material, você vai encontrar aqui as instruções dessa forma que está aqui, né? Semana 2, que começa no dia 30 do 3 e vai até dia 3 do 4. Então, aqui tem as orientações gerais. O que você vai fazer? Qual é a atividade para essa semana? Construir um texto dissertativo, argumentativo de 250 a 300 palavras, ok? Então vai dar uma página grande aí de um caderno para quem tem uma letra de pequena média, tá? Mais ou menos. Para começar, você vai ler essas informações aqui, tá? Só essas orientações gerais. Essas informações aqui servem tanto para vocês quanto para os seus pais. Está tudo muito bem explicado aqui, então leiam mais de uma vez para entender bem o que vocês vão fazer. Muito bem, aqui tem todas as instruções, então depois de ler essas instruções, você vai encontrar alguns vídeos abaixo, né? Vídeos aos quais você vai assistir para ter uma base melhor sobre esse gênero textual tão importante que é o dissertativo argumentativo. Então, assista aos 3 vídeos, tá? Eu postei 3 vídeos. Em um deles tem uma professora explicando a estrutura da dissertação, tá? O que é, ela fala sobre o que é a dissertação, o que é dissertar, né? E vai falar sobre as partes do texto, né? A composição das partes do texto dissertativo e argumentativo. Então assista, é um vídeo curto, a professora é maluquinha, só que o vídeo é muito bom. Depois tem um vídeo mais rápido ainda, que é de um professor escrevendo as partes de uma dissertação argumentativa. Então ele coloca um tema lá e ele vai mostrando as partes e ele vai escrevendo no papel. Você vai acompanhando todo o desenvolvimento do processo de escrita do texto dele. E no terceiro vídeo, que na verdade é esse que você está assistindo, então depois que você assistir aos outros vídeos, você vai dar continuidade nesse, tá? Você vai precisar assistir aqueles outros são vídeos que mostram a teoria e que também mostram a execução da construção do texto. E nesse vídeo aqui, eu vou trabalhar com vocês também e fazer alguns comentários de um texto dissertativo argumentativo, falando sobre as partes do texto e dando algumas orientações gerais de como vocês vão construir o texto de vocês. Muito bem, então digamos que você já tenha lido lá todas as informações, já tenha assistido aqueles outros 2 vídeos. Então, você, para construir esse texto, você tem um anexo lá, tá? Que vai estar escrito assim: faça o seu texto aqui. Então você vai clicar lá vai ter as especificações, vai falar sobre o tema, vai falar sobre o assunto, né, e o tema, bem direitinho. Muito bem, então para ajudá-los na compreensão do texto dissertativo argumentativo, eu trouxe um texto aqui, né? Eu tirei esse texto da internet, depois eu fiz várias mudanças nele, então tem uma parte desse texto tem a minha autoria. Eu fiz uma adaptação, deixei o texto um pouco mais simples para que vocês compreendam, assim, de maneira geral, o que é o texto dissertativo argumentativo, tá? Então, você vai perceber aqui, ó, que esse texto ele fala sobre um problema. Então, a pessoa
ela olhou para a sociedade, percebeu que há um problema e ela fez uma constatação. Que problema? O uso excessivo do plástico. Ok? Então, nós temos aqui as partes do texto, né? Aqui é a introdução sobre esse problema. Que problema? O uso excessivo do plástico. Então, a pessoa começa com uma afirmação. É um jeito de começar uma introdução. Há várias maneiras de começar uma introdução. Na semana que vem a gente vai trabalhar essas maneiras, né? Por exemplo, existe uma outra maneira de começar, que é começar com uma pergunta, mas por enquanto vocês vão fazer exatamente como eu fiz aqui. Você vai fazer uma constatação, vai fazer uma afirmação e depois vai trabalhar o texto com essas partes. Então, quais são as partes de um texto dissertativo argumentativo? Primeiro, a gente tem a introdução aqui em cima. Depois, a gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento, né? Perceba, desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. E para fechar, para concluir o texto, a gente tem aqui embaixo uma conclusão, né? Percebam que aqui na introdução eu trabalhei com 2 cores, né? A cor vermelha é aqui em cor vermelha tem um argumento que depois vai ser trabalhado aqui no desenvolvimento 1. Como assim? Ora, aqui eu apresento esse problema de maneira bem curtinha e aqui eu desenvolvo esse problema. Percebam que aqui a gente tem então o desenvolvimento 1. Desenvolvimento do quê? Desse argumento que está aqui em cima. Tá? Em azul, a mesma coisa. Então, o problema ele foi mencionado aqui, né, de maneira bem curta aqui em cima, e depois ele foi desenvolvido, foi trabalhado aqui no desenvolvimento 2. Ok? Muito bem. Então, além dessas partes, o que a gente tem, né, dessas 4 partes? A gente tem, além do problema apresentado e do desenvolvimento deles, a gente tem aqui embaixo na conclusão o que a gente vai chamar de proposta de intervenção. O que seria a proposta de intervenção? É uma solução para esse problema que foi apresentado aqui em cima. Então, de novo, apresenta um problema, desenvolve esse problema em 2 parágrafos e apresenta uma proposta de intervenção, que é a solução para esse problema. Ok? Muito bem. Essas partes que estão sublinhadas, você vai copiar no seu texto. Então, por quê? Porque dissertar não é mágica, tá? É treino e é técnica. Então, eu peço que vocês utilizem essas partes aqui no texto de vocês. Depois, mais para frente, vocês vão ter um pouco mais de liberdade para trocar essas partes aqui por partes, digamos, semelhantes. Então, por exemplo, né, eu vou ler a introdução aqui com vocês e vou fazer alguns comentários. O uso de plástico no Brasil representa um desafio a ser enfrentado de maneira mais organizada pela sociedade brasileira. Então, aqui foi apresentada uma tese, né, uma constatação de um problema. Depois, isso se evidencia não só pela ineficácia do Estado em promover a redução do seu uso. Essa palavra Estado aqui, gente, é o mesmo que nação, tá? Por isso ela está em letra maiúscula. Então, ineficácia do Estado. E aqui, ó, no desenvolvimento 1, ora, a gente vai falar sobre a ineficácia do Estado, tá? Bem como o desconhecimento da população brasileira na utilização de meios mais sustentáveis, o desconhecimento, a pouca informação. Então, esse desconhecimento, né, essa falta de informação, ela é mais trabalhada aqui no desenvolvimento 2. Muito bem. Depois, para fechar a introdução, a gente tem a seguinte frase: por isso, convém analisar causas, consequências e possível solução para essa problemática. Então, aqui no desenvolvimento 2, o que vai ter? Vai ter causas e consequências. E aqui na conclusão,
o que a gente tem? Uma possível solução para essa problemática. Qual problemática, gente? O uso excessivo de plástico, tá? No Brasil. Muito bem. Então isso aqui, ó, você vai copiar. Eu até esqueci aqui, ó, de sublinhar uma outra parte que você pode também utilizar no seu texto, tá? Então, tanto no desenvolvimento 1 quanto no desenvolvimento 2, existe uma maneira de fechar esse parágrafo que é apresentando a sua indignação. Percebam, eu falei sobre aquele problema que foi mencionado lá em cima, né? Aí aqui no finalzinho eu disse assim, ó, nesse sentido, é inaceitável que o Brasil tenha à sua disposição informações como essa e continue a causar tantos problemas ao meio ambiente. Então apresentei a minha indignação no final. Tá? Isso faz parte de um texto dissertativo argumentativo. E aqui no segundo? Aqui no segundo também. Ó. Então, eu usei a palavra além disso. Tá? Você também vai utilizar essa palavra. Né? Vai começar o seu segundo desenvolvimento com além disso. E vai começar o seu primeiro desenvolvimento com inicialmente. Essas palavras aqui estão sublinhadas para você usar lá no seu texto. Muito bem. Aqui eu mostro, tá? Na verdade, eu estou falando eu aqui, mas é uma mistura da minha autoria com a autoria de outra pessoa. Tá? Então, foi dito assim, ó, sendo assim, é inadmissível que a sociedade brasileira continue mal informada a respeito dessas possibilidades sustentáveis. Tá? Então, eu começo a minha indignação dizendo, sendo assim, é inadmissível que... Muito bem, tá? Aqui no último parágrafo nós temos o fechamento, né? Então logo de cara vejam que é apresentada uma solução para essa problemática. Portanto, você vai usar essa palavra aqui, tá? Portanto, para terminar a sua conclusão, compete ao governo federal promover leis que limitem o uso do plástico. Deve-se fazer isso por meio da taxação desse material, cobrando quem os utiliza em quantidades desnecessárias. Então veja bem, ó, aqui ó, foi apresentada uma solução e aqui o detalhamento, como é que se vai fazer essa solução. Tá? Então toda essa parte, praticamente todas essas 3 primeiras linhas tratam da solução desse problema. E para terminar, tem uma frase de fechamento, né? Que normalmente remete a uma reflexão, tá, sobre o tema. Né? Você quer que a pessoa leia e que ela tenha a sensação de fechamento aqui, geralmente uma frase reflexiva para ficar martelando, né, na cabeça da pessoa depois que ela lê. Pessoal, então é isso, tá? O vídeo já está ficando longo demais, né? Eu quero que vocês assistam quantas vezes forem necessárias. Entendeu a macroestrutura, comece a escrever o seu texto. Aqui tem um texto que está com um ótimo tamanho, tá? Para você levar assim como exemplo para construir o seu texto. Leiam as informações, as instruções, assistam a esses vídeos e não esqueçam de copiar essas partes aqui, tá? Você pode separar, se você quiser, como eu fiz aqui, os parágrafos. Lá no anexo, como eu já falei, vai estar tudo bem explicado sobre qual é o tema e como vocês vão trabalhar, ok? Esse texto ele vale ponto na produtividade, ele vale 2 pontos na produtividade e ele precisa estar nessa estrutura. Eu vou perceber no seu texto, depois que eu lê-lo, se você realmente assistiu às aulas, eu vou conseguir perceber se você levou em conta a estrutura. Então, para não perder essa pontuação, tá? 2 pontos na produtividade, você vai ter que fazer não pode fazer de qualquer jeito, porque senão vai perder ponto, ok? Tem que fazer levando em conta as instruções deixadas. Ok, pessoal? Então, boa semana para vocês, né? Uma boa semana de trabalho e até a próxima aula.